Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos lá, a partir do verso 12 do capítulo 18 de Atos, eu mesmo faço a leitura. O volume tá bom, filho? Alguém fez alguma reclamação? Eu estou achando esse microfone um pouco baixo, é o de número 2. Pode aumentar um pouquinho, pelo menos é a impressão que eu estou aqui, de número 2, tá? Aí, eu acho que agora está ótimo. Então vamos lá, queridos, eu mesmo faço a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Verso 17. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, pela graça de nosso bom Deus, caminhamos hoje aqui para esta que é a segunda parte do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, aonde nós encontraremos aqui um pouco menos de ensino e mais informações. Isso é muito relevante, porque as informações contidas nesta parte do capítulo 18, elas são importantíssimas para nos contextualizar, para nos trazer a realidade dos fatos, uma vez que algumas questões que são mencionadas aqui são questões que os livros de história, que atas antigas, que escritos, gravuras antigas, comprovam e reforçam aquilo em que Lucas nos traz aqui em suas narrativas. Por exemplo, o Galho aqui, esse procônsul, ele é reconhecido na história. Ou seja, isto dá para nós a garantia de que Lucas de fato está trazendo informações verdadeiras. Informações importantes que vão também nos situar na história de Paulo em suas missões. E o que nós temos aqui, queridos? As perseguições persistem. Não tem jeito. Veremos aqui também o início de uma cooperação preciosa no ministério de Paulo, que é este casal, Priscila e Áquila, que desde já pode nos ensinar, sabe o que, queridos? Que a obra de Deus, ela precisa muito mais do que um pastor, do que um líder, mas que há necessidade de muitos cooperadores. Áquila e Priscila estão aqui para nos mostrar tais coisas. Veremos também nesta segunda parte que Paulo encerra a sua segunda viagem missionária, mas que imediatamente após ele inicia a sua terceira viagem missionária. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós citamos aqui nessa introdução é a despeito das perseguições que continuam. Não tem jeito. E aí, queridos, isso deve servir
para nos mostrar que enquanto houver pregação verdadeira, de um verdadeiro evangelho, por certo, haverá perseguições. Então, nesse sentido, quando as nossas igrejas sentirem o peso das perseguições, das tribulações desta vida, nós não podemos desanimar, mas temos que refletir da seguinte forma: certamente é o inimigo lutando contra nós e o Senhor nos sustentando. Da mesma forma, em questões pessoais, particulares, não se entristeça quando estiver passando por muitas tribulações. Saiba, queridos, que isto é pertinente àquele que é fiel a Deus. É por isso que somos perseguidos. É por isso que este mundo nos oprime, se de fato servimos ao Senhor com fidelidade. E aí, queridos, conforme o verso 12, os judeus levam Paulo ao tribunal. Esta é a perseguição. Pegam Paulo e o levam ao tribunal com a seguinte acusação, que está no verso 13, que diz: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. O que os judeus queriam dizer com esta acusação? Bom, como eles se recusavam a reconhecer a Jesus como Cristo, então precisamos admitir que, no mínimo, esta acusação ela tem sentido. Tem sentido porque adorar a um Deus que não o único Deus realmente é algo contrário à lei de Moisés. Então, de certa forma, a acusação que eles levantam contra Paulo faz sentido. O problema, queridos, o grave problema, é que estes judeus não reconheciam nesta lei que eles estavam querendo preservar, eles não reconhecem nesta lei o devido apontamento para o Messias, que é Jesus Cristo. Eles também não conseguem perceber que os profetas, enfim, que todo o escopo da Escritura antiga convergia para a chegada do Messias. Não é que eles não esperavam o Messias. Eles esperavam. Porém, eles esperavam o Messias de acordo com uma visão distorcida, uma visão política, de acordo com as suas próprias inclinações, de acordo com os seus próprios interesses, porque eles jamais esperavam um Messias que confrontasse, por exemplo, a falta e a falsa e insensível religiosidade deles. Isso eles não esperavam. Estavam acomodados numa falsa religiosidade, numa fria religiosidade. E aí então, ao chegar ao tribunal com esta acusação, o texto nos diz que Galho, o procônsul, e eu diria que com muita sabedoria, ele resolve rejeitar a acusação, alegando o seguinte, verso 15: se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E assim então ele rejeita esta acusação. E é aí, queridos, que nós vemos aqui mais uma vez estes judeus demonstrando as entranhas de um caráter, de uma religiosidade que nada tem de Deus. Se nas perseguições de Estevão, de Pedro, de Paulo anteriormente, eles usavam de mentiras para lhe fomentar falsas acusações, aqui, queridos, a justiça local sentenciou, rejeitou a acusação. E aí o que eles fazem? Ao invés de se sujeitarem às decisões da justiça, por exemplo, nós estamos aqui nos sujeitando aos protocolos municipais. Conquanto eu, particularmente,
discordo de alguns apontamentos do protocolo. Eu discordo. Porque, queridos, as nossas igrejas, nós que estamos obedecendo os protocolos, com distanciamento, com álcool em gel, com aferidor de temperatura, com todos os cuidados, as nossas igrejas estão sendo os lugares mais seguros que existem. Mas enfim, isso é um assunto para um outro momento. Mas os judeus aqui, ao invés de se sujeitarem à decisão de Galho, o que eles fazem? Conforme diz ali no verso 17, eles passam a espancar o chefe da sinagoga, apresentando no caráter deles, no interior deles, uma violência insana e injustificável. Como disse, demonstrando as entranhas de um caráter duvidoso, que nada tem de Deus. E aí eu pergunto, que crentes são esses? Que judeus são esses, servos do Deus Altíssimo? E aí, queridos, provavelmente, por este motivo, porque como a justiça local rejeitou a acusação, eles partiram para a violência. E provavelmente por este motivo, Paulo se achou na necessidade de ir embora dali. Porque parece-nos que o texto está nos apresentando a seguinte situação. Como se os judeus estivessem pensando o seguinte: já que a justiça rejeitou a nossa acusação, vamos espancar o chefe da sinagoga. Vamos demiti-lo, fazer com que ele perca essa sua função. Vamos persegui-lo até que Paulo pare de pregar o evangelho, porque nós vimos aqui que Sóstenes estava sendo simpático ao evangelho. Então, partindo desse pressuposto de que eles estavam fazendo Paulo de refém, Paulo deve ter pensado o seguinte: eu vou embora, que aí eles vão se acalmar e vão deixar Sóstenes em paz. E é mais ou menos isso que nós temos aqui, queridos. E aí ele não faz isso, não vai embora, sem levar contigo a Áquila e Priscila, conforme nós dissemos, para que manifestassem uma importante cooperação em seu ministério. E aí eles partem para Éfeso, aonde Paulo volta a procurar a sinagoga dos judeus e lhes pregar o evangelho, conforme você pode conferir aí no verso 19. E aí, se você está bastante atento às nossas reflexões, você deve dar uma parada assim e deve falar assim: pastor, peraí. Há 2 reflexões atrás, nós aqui trouxemos como uma aplicação para as nossas vidas, que nós devemos ser perseverantes na pregação do evangelho, porque assim era Paulo com os judeus. Ele era perseguido em cada cidade, mas nós vemos que em cada cidade que ele chegava, para onde que ele ia primeiro? Para a sinagoga pregar aos judeus. Então, há 2 semanas atrás aí, nós enfatizamos isso, trazendo como aplicação: olha, precisamos insistir com o evangelho para os nossos vizinhos, aqueles que por vezes chamamos para o culto e ele não comparece, por vezes quando nós pregamos o evangelho e parece que entra no ouvido e sai no outro. O que nós falamos? Está vendo o que Paulo nos ensina? Que a gente não pode desistir. Cristo não desistiu de nós. Só que aí, queridos, em Corinto, nós tivemos uma situação, lembra? Já na nossa última reflexão, em que a perseguição também foi enorme. E nós dissemos, nós observamos que Paulo então chegou no momento que ele falou assim: chega. Não vou pregar mais para os judeus. E o que ele falou em seguida? Desde já, vou para os gentios, porque eles têm recebido de bom grado o evangelho. Lembra que nós falamos isso? E aí agora, pastor, ele chega em Éfeso e ele volta para os judeus. Mas se lembra por que nós enfatizamos que lá em Corinto ele tinha falado: eu não prego mais para os judeus? Lembra? De um termo que foi acrescido, que lá
aqueles judeus blasfemaram. E aí fez com que Paulo, digamos assim, perdesse a paciência. E aí, queridos, o ensino para nós faz muito sentido. Porque nós, como crentes em Cristo Jesus, como proclamadores do Evangelho de Cristo, como homens e mulheres que procuram ensinar a palavra de Deus aos pecadores desta vida, nós não somos obrigados a ouvirmos as piores ofensas contra Deus. Então o sentido quer ouvir, eu estou aqui para te falar. Agora, se você rejeitar o meu Deus, se você ofender o meu Deus, se você blasfemar contra o meu Cristo, estou fora. Me respeite, respeite a minha fé. É mais ou menos nesse sentido, queridos. Porque aqui então, ao chegar em Éfeso, ele volta a pregar aos judeus. E aí, por fim, queridos, nós vamos falar ainda um pouco sobre isso. Por fim, conforme o verso 22, Paulo retorna para Jerusalém, encerrando aqui a sua viagem missionária. Isso está no verso 22. Mas se você estiver bastante atento aí, você vai ver que neste mesmo verso 22, nós temos aqui o imediato início de uma terceira viagem de Paulo. O que isso nos ensina? Vou ler com os irmãos o verso 22 novamente. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém. E este ponto, Jerusalém, é o que nos dá então a informação de que essa segunda viagem encerrou. Porque ele é enviado pela igreja de Jerusalém. E depois de longo tempo, ele retorna para Jerusalém e encerra a sua viagem. E aqui o texto diz então que, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia, ou seja, dando início à terceira viagem missionária. Consegue perceber que esse verso 22 ele é muito simples, simplório, rápido na sua informação, nos dando a entender exatamente que Paulo mal chega em Jerusalém e já vai embora. Ele saúda a igreja, e esta saudação à igreja, queridos, não deve ser entendida como a paz do Senhor, irmãos, estou aqui. Mas esta saudação à igreja, ela deve ser entendida como também um certo tipo de prestação de contas, de relatório quanto à sua viagem. Então, provavelmente, Paulo chega em Jerusalém, encontra João, encontra Pedro, encontra Tiago. E chegando lá, a sua saudação é: irmãos, aqui estou. Obrigado pelas ofertas que me manteram esse tempo todo em viagem, porque só assim foi possível pregar o Evangelho. Obrigado pelas orações, e quero dizer para os irmãos que enfrentei muitas lutas. Fui espancado, dado como morto, preso, sofri as piores coisas desta vida. E certamente ele disse: mas louvado seja Deus, que me fez chegar até aqui. E olha, irmãos, me liberem logo, que eu preciso fazer mais. Tem muita gente precisando ouvir do Evangelho. A ideia aqui desta saída imediata de Paulo para essa terceira viagem parece nos mostrar que Paulo não se sente confortável que não a continuar a fazer a obra de Deus. Queridos, para Paulo a obra de Deus é tudo, e tudo em sua vida é a obra de Deus. Ele não se vê de férias, estático, descansando. E aí, diante disto que este texto nos demonstra, queridos, como não nos lembrarmos de um diálogo que Jesus Cristo teve com seus discípulos, quando de forma semelhante nós víamos Cristo com muita intensidade vivenciando o seu ministério, pregando de cidade em cidade, sendo acompanhado por multidões, aonde Cristo não tinha tempo direito para dormir, não tinha um lugar para dormir.
E aonde, em determinado momento, segundo o contexto de um texto que eu vou citar aqui do Evangelho de João, num determinado momento parece que faltava a Jesus Cristo, inclusive tempo para comer, para se alimentar direito. E aí, os seus discípulos, segundo João 4,31, não precisa abrir a sua Bíblia, o texto diz que os seus discípulos lhe rogaram, e o pastor já explicou esse termo no grego, rogaram, é um pedido enérgico, é um clamor, é um popular, pelo amor de Deus. Disseram assim para ele: mestre, come. Parece que eu estou vendo a minha mãe com meu pai nesses dias, que não tem conseguido se alimentar. E os discípulos aqui então, João 4,31, mestre, rogaram a ele: come um pouco, você precisa comer. Você sabe o que Jesus respondeu aos discípulos? Verso 34 do capítulo 4 de João, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Queridos, eu confesso que eu tenho ainda algumas coisas para falar. Já estou na reta final do sermão, mas eu confesso que dá vontade de parar aqui. Porque essas palavras de Cristo têm um significado profundo. E me permitam o uso da expressão, é um tapa na cara nas nossas vidas. Porque por vezes, o tempo que nós reservamos para o serviço a Deus é algo tão reduzido, é algo lá no finalzinho do dia, quando você já fez de tudo. E aqui Cristo diz: a minha comida, a minha essência, o meu vigor, o meu prazer de abrir os olhos e acordar no dia é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Senhor amado, que possamos cuidadosamente observar esse ponto no meio desta reflexão, Pai. Considerar para a nossa vida. Como eu disse, para Paulo, a obra de Deus é tudo, e tudo em sua vida é a obra de Deus. E como exemplo prático daquilo que ele faz, que nós dissemos imediatamente, ele parte para a sua terceira viagem. Veja o que nós temos então no verso 23. Havendo passado ali algum tempo, não em Jerusalém, mas em Corinto, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia. E aí olha a parte final. Confirmando todos os discípulos. Prestou atenção nesse finalzinho? Então o que ele fez durante todo esse percurso, já iniciando a sua terceira viagem? Confirmando todos os discípulos. Queridos, esta expressão aqui, confirmar os discípulos, é o mesmo que confirmar as igrejas, que nós estudamos em Atos 15, 41. E o mesmo que visitar os irmãos por todas as cidades para ver como passam, que nós estudamos em Atos 15, 36, lá no dia 4 de novembro. E é o mesmo que, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, que nós estudamos em Atos 14, 22, no dia 18 de outubro. Estas 4 expressões, queridos, elas dizem mais do mesmo, e aqui eu vou simplificar. Precisamos pregar o Evangelho e discipular, a fim de fundamentar os novos crentes na fé, para que eles permaneçam firmes
e tornem-se junto conosco cooperadores desta tão preciosa obra, que é muito para mim, que era muito para Paulo. Vede aqui o que quando nós estudamos na semana anterior, que ele pede o socorro de Silas e Timóteo. E aqui ele faz questão de levar consigo Áquila e Priscila. Quanto mais fortalecermos a fé dos novos crentes, discipulá-los, tornaremos esses irmãos cooperadores nossos de uma obra que é imensa. Haja vista aqui a necessidade que Paulo sentiu de partir imediatamente para uma nova viagem, porque tem muita gente sem Cristo Jesus. Não é a realidade de hoje, queridos? E uma realidade tão próxima. Quantos aqui têm parentes distantes do Evangelho? Quantos aqui tem gente morando dentro da sua casa que não confessam a Cristo e precisam desta obra sendo exercida com toda a piedade, com todo o vigor? Eis aqui, queridos, mais um motivo que faz com que Paulo não poderia totalmente não pregar mais aos judeus. Porque se nós dissemos aqui que ele volta a pregar aos judeus, eu quero lembrar com os irmãos, para a gente encerrar, que em vários momentos aqui no livro de Atos, Lucas traz as narrativas diferentes quanto à conversão de judeus e gentios. Você deve se lembrar. Quando ele fala dos judeus, ele diz, alguns poucos judeus abraçaram a fé. E quando ele fala do gentio, multidões, muita gente da cidade. Sabe o que isso significa, queridos? Que o pouco dos judeus tem a sua importância. Os poucos judeus que iam se convertendo, era mais uma pessoa, mais outra, mais uma terceira. Por isso, queridos, que quando Cristo deixa a instrução aos seus discípulos, lá no final de Mateus, ele diz, para que preguemos o Evangelho, por onde? Judeia, Samaria, até os confins da terra. No seguinte sentido, queridos, bom seria se essa igreja estivesse lotada, na verdade ela está hoje cheia, né? Bom seria se essa igreja estivesse lotada de novos crentes. Mas se o Senhor nos der uma alma por ano, você acha que eu vou ficar triste, queridos? Nós vamos fazer festa por uma alma que se achegou ao Evangelho. Isso deve nos levar a enxergar a importância do ministério na vida de cada um de nós, do pastor, do presbítero, do diácono e do irmãozinho da igreja. Que todos sejamos cooperadores deste Evangelho. Amém, queridos? Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.